Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Bia Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje, a gente finalmente vai no caso, comentar sobre filmes e séries que eu, no caso, assisti no mês de fevereiro. Mas antes de começar, por favor, deixe seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. Primeiro de tudo, eu quero, no caso, deixar claro aqui pra vocês que eu fiz um vídeo sobre a terceira temporada de Bom Dia, Verônica. Bom dia, Verônica. Tic-tac. Eu fiz um vídeo sobre aqui, tá bom, gente? Então eu vou, no caso, deixar aqui a dica pra vocês. Vai lá, assista, está bem legal esse vídeo. De série, realmente, só isso. Eu não assisti muita coisa esse mês, tá, gente? Sinceramente, eu falhei muito. Mas a única coisa que realmente eu assisti é uma série que todo mundo falou um bom tempo, mas essa série foi muito bem apagada, que é a série Espíritos na Escola. Essa série é da própria Paramount Plus. Sinceramente, quando eu comecei a assistir essa série, eu não esperava muita coisa, porque eu tô com raiva da própria Paramount Plus, porque a Paramount Plus está cancelando algumas séries que eu tava gostando e eu tava criando expectativas sobre essa série. E realmente essa série me surpreendeu bastante. Essa série conta a história da Mad, que ela foi morta praticamente por um assassinado, só que ela não se lembra do que aconteceu com ela. Então a história, né, no caso, gira em torno disso, porque ela no caso foi morta dentro da escola. Então tem outros fantasmas, né, no caso, que foram mortos naquela escola durante os anos. E eles, né, no caso, ajudam ela para praticamente ela encontrar o próprio assassinato dela. Então, gente, essa série é muito boa. Eu gosto desse tipo de série, praticamente série teen, de mistério e outra. Esses dois personagens, né, no caso, que ela é a própria protagonista, no caso, ela é, né, no caso, uma atriz da Disney. Quem lembra da série Jessie? Quem lembra? Quem lembra dessa série Jessie? Comente aqui, tá, gente? Ela fez, né, no caso, essa série junto com Cameron Boyce. E também, né, no caso, tem outro ator dessa série que também é da Disney, que é o ator Milo. Ele fez, né, no caso, os filmes Zombies. A gente vai ficar junto pra sempre. São dois atores que realmente eu gosto. E principalmente Zombies 4 foi anunciada que vai ter. Tô bem, no caso, curiosa. Mas focando na série, né, novamente, eu gostei muito. Esses dois personagens eu gostei bastante. Dos outros personagens eu gostei principalmente. E sobre o final, gente, que final foi aquele? Surpreendente. Eu gostei muito dessa série. Acho que essa série principalmente carregou muito a primeira temporada. A história gira em torno de todos. Os outros fantasmas são bem, no caso, interessantes, principalmente. Então, eu gostei muito dessa série e, né, no caso, recomendo bastante. E vai ter a segunda temporada, né? Finalmente a própria Paramount Plus fez alguma coisa certa, porque ela finalmente renovou essa série. E é isso. Eu, no caso, recomendo muito, tá bom, gente? De série é isso, mas vamos para os filmes. Eu já falando aqui pra vocês que eu já fiz um vídeo sobre do filme Através da Minha Janela, Olho por Olho. Eu já fiz um vídeo sobre aqui no canal. Então, né, no caso, vai lá, assista, tá aqui, tá, gente? Vai lá. E
Sobre os outros filmes, não são filmes de animações, tá, gente? Quero deixar claro aqui, eu comecei a maratonar os filmes de animações da DC. Tô, no caso, gostando bastante. Até agora eu assisti 5 filmes. O primeiro de todos, que tem a ordem cronológica, né, do filme, né, do caso, que eu, no caso, assisti, foi Liga da Justiça, Ponto de Ignição. Mãe? Cara, que filme é esse? Todos esses filmes, né, que eu vou, né, no caso, comentar, tem entre 1 e 20 minutos, tá, gente? Um pouco desse tempo de cada filme. Que filme é esse? Praticamente, esse filme conta a história do Flash criou uma linha de missão, né, no caso, contando outro tipo de história. Praticamente, quem lembra da série Flash, que o Flash foi lá, né, no caso, salvar a mãe dele, né, no caso, antes da morta, que lembra principalmente do filme. Praticamente ele cria outra linha, né? Sobre a história desse filme, essa, mas tem outros personagens da Liga da Justiça junto, tá, gente? Eu gostei muito desse, principalmente porque quando ele percebe que a história foi realmente contada, caso descobre que a mãe dele está viva, ele fica impressionado quando a Iris West, né, no caso, está casado com outra pessoa, não com ele. Ele percebe que ele sabe que foi outra pessoa que realmente criou outra linha da história, mas realmente foi ele. Quando o Flash, né, no caso, na verdade, tem outras histórias junto nesse filme, porque está realmente acontecendo uma terceira guerra mundial, só que em diferentes povos, entre o reino de Atlantis e entre o reino da Diana. Então, a Mulher Maravilha. Então, no caso, esses dois reinos estão brigando para poder conquistar o mundo. Então, interessante. Eu acho que a história deles, né, no caso, é bem mais interessante do que do próprio filme do Flash. O Flash descobre toda a verdade quando ele vai atrás do próprio Bruce Wayne. Na verdade, não é ele, e sim é o próprio Thomas Wayne, que é o próprio pai dele, né, o pai do Bruce. E é tudo isso que foi muito interessante. Principalmente a história do próprio Superman. No filme do Flash, que lembra, quem fica lá embaixo, nutrindo, né, no caso, é a própria Kara, mas no filme é o próprio Superman. Então, a história em geral eu gostei muito. Acho que se fosse o filme do Flash desse jeito, seria muito, muito bem melhor, sinceramente. Então eu gostei mais, no caso dessa história, do que da história do filme do Flash. O próximo é o filme da Justiça Guerra. Da cidade. Pra quem assistiu, o primeiro crossover entre Arrow, Flash, Supergirl e também Lendas do Amanhã. Um daqueles extraterrestres que, no caso, invade o planeta Terra. Quem lembra deles? Então, essa história se repete novamente nesse filme, só que uma história 1000 vezes melhor. Eu acho que muita coisa que a série não soube bem trabalhada, mas nesse filme foi muito bem, né, no caso, trabalhada. De questão de história, mas visualmente é um pouquinho tosco. Sim, mas eu gostei muito desse filme. Acho que esse filme trouxe muito outro lado dos outros personagens e se tem bastante nesse filme. O próximo filme que eu, no caso, assisti foi a ordem, né, no caso, cronológica, que tá lá certinho, que é O Filho do Batman.
E seu filho? Filho. Pra quem não sabe, eu não sabia, mas estando nesse multiverso, o Robin, ele é filho do Batman biologicamente. Mas, coisa que eu não sabia, nesse multiverso, o Batman, ele teve um caso com a Talia, filha do Ra's al Ghul. Sim, quem lembra do Ra's al Ghul, que ele foi, né, no caso, o vilão de Arrow. Sim, o Batman teve um caso com ela. E principalmente o Batman, nesse multiverso, ele fez parte da Liga dos Assassinos. E com ela teve o filho, o Robin. Sim, o Robin é neto de Ra's al Ghul. E o Robin, né, no caso, o nome dele verdadeiro, que é o Damian, ele é um menino muito sem entender muito da própria realidade. Ele foi criado desde cedo de matar essas coisas, então ele foi criado de outra maneira. Então, quando o Damian, né, no caso, vai para The City para conhecer o Batman, ele vê outra realidade de outro mundo. Nunca viu aquela outra realidade no mundo, praticamente, porque ele foi criado para ser um assassino, praticamente. Nós não matamos. Então, quando o Ra's al Ghul foi morto pelo Lady Wilson, que também ele foi o próprio vilão de Arrow, o próprio Arqueiro Verde, né, no caso. A diferença entre Robin desse filme é que o Robin, né, no caso, machucou o Slade Wilson, machucou o olho dele. Quem lembra disso na série Arrow? Então, eu gostei muito desse filme. Praticamente eu gostei mais desse filme do que outros, porque eu gostei bastante da história, da relação entre o Robin e o Batman. Então eu gostei muito e eu gostaria que esse filme um live action, porque seria muito legal. A relação entre o Robin e o Batman, os personagens, o Slade e o próprio Ra's al Ghul, né, no caso. Certo que a gente já viu eles, né, no caso, em próprio live action, mas especialmente nesse outro multiverso, porque eu acho, na minha teoria, sem eu ter lido quadrinhos, nesse multiverso não existe o próprio Oliver Queen. Eu acredito que ele morreu daquele acidente realmente ele morreu. Então, por isso que o Robin, como se fosse o próprio Oliver Queen nessa história. Eu acredito que é isso, mas me digam vocês, se vocês, né, no caso, no caso, a história, isso, comente aqui embaixo, tá, gente? Se eu estou certa, tá? Porque é muita teoria, eu gosto de fazer esses tipos de teoria, então, por isso que eu gostei bastante desse filme específico. Mas por último, não menos importante, eu assisti o filme Liga da Justiça, Trono de Atlântida. My other son. Nesse filme, no caso, a gente conhece o próprio Aquaman. A gente já conhece a história do próprio Aquaman. Principalmente a gente já teve 2 filmes live action dele. Então, praticamente resumindo, esses 2 live action nesse filme, né? Esse filme animado. Então, esse filme animado conta realmente a história dele, de ele praticamente ser o próprio herdeiro do trono de Atlântida. Uma coisa, né, no caso, a diferença de que o irmão dele, ele praticamente mata a sua própria mãe. Então, ele mata ela para poder colocar entre humanos, entre o povo de Atlântica em briga, praticamente, para poder fazer a Segunda Guerra Mundial. Então, ele faz isso. E o próprio Aquaman, no caso, Aquaman não mata ele, e sim, ele prende igualzinho no filme, reaction, só que a diferença é essa.
Eu gostei bastante desse filme também, mas o meu favorito de todos é o filme O Filho do Batman. Mas é isso, não tem muito o que falar sobre esse filme, o último filme, porque praticamente é o resumo do o próprio live action do Aquaman, o primeiro, só que em formato animado, então por isso que, né, praticamente. Então é isso, se vocês, no caso, gostaram desse tipo de vídeo, comente aqui embaixo. E lembrando, o próximo, né, dessa lista é o filme, de acordo com a ordem cronológica, o próximo é Asa Noturna e Robin. Só que eu não acho em nenhum lugar esse filme. Gente, me ajudem aonde eu assisto esse filme, porque eu não acho Eu não acho, tá, gente? Mas me digam vocês, eu devo... Esse último take, o áudio ficou atrasado, então me digam vocês, eu devo ou não assistir esse filme? Me digam aí embaixo, tá bom, gente? Então, é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!